protesto em Hong Kong terminou em confrontos com a polícia. Manifestantes ergueram barricadas em torno do edifício do Legislativo. Os agentes tentaram dispersar a multidão com cacetetes e gás de pimenta. Os manifestantes responderam lançando objetos contra os policiais. Organizadores do ato falaram em mais de 1 milhão de pessoas, no que seria a maior manifestação já vista desde que a ex-colônia britânica passou para a China. O protesto confronta a liderança pró-Pequim em um projeto de lei que permitirá extradições para qualquer jurisdição com a qual não houver tratado, incluindo a China continental. Líderes de Hong Kong dizem que a lei é necessária para impedir que a cidade seja morada de fugitivos. Autoridades garantem que dissidentes e críticos não serão extraditados, mas muitos manifestantes relataram que não confiam mais no governo de Hong Kong e que as suspeitas sobre a China aumentaram depois que vários desaparecidos foram reencontrados detidos no continente. O anseio pela liberdade toca fundo a alma do povo chinês, levantando o país numa revolução pacífica que em poucos dias torna-se um dos fatos principais do nosso século. A Primavera de Pequim, quando milhões de pessoas saem às ruas pela primeira vez nos 40 anos de regime comunista chinês. Pacificamente, elas lutam pela liberdade. Quando a primavera de 89 chega a Pequim, nem a chuva espanta a multidão que cresce desde o dia 13 de maio, quando começa a greve de fome dos 3.000 estudantes acampados na Praça da Paz Celestial. Eles dizem estar dispostos a morrer pela liberdade e pela democracia. Eles sabem que estão escrevendo algumas páginas da moderna história da China. Escolheram com sabedoria o momento de agir. Os protestos se estendem a todas as grandes cidades da China: Xangai, Cantão e Nanquim. Em toda parte, encenações apoiando a greve de fome e o enterro simbólico dos líderes do Partido Comunista. O movimento cresce. Logo mais de 1 milhão de pessoas já estão. Um gesto ousado, os estudantes de belas artes montam em isopor uma estátua da liberdade. A moda chinesa, segurando a tocha com as 2 mãos e de olhos puxados. Nas barbas de Mao, um desafio à velha guarda. A estátua resiste a chuvas e trovoadas. Um vendaval varre a praça. Em alguns instantes, começa um dos massacres mais brutais do nosso tempo. Os sinais para o início do massacre: a derrubada da frágil estátua de uma liberdade apenas sonhada e a queda de uma cerca muito mais simbólica do que realmente protetora. O exército do povo está começando a massacrar o próprio povo. Apesar de as autoridades chinesas proibirem atos na China continental para lembrar a data, em Hong Kong e Taiwan, regiões que possuem autonomia em relação à República Popular da China, muita gente fez homenagens e participou de vigília. O confronto na Praça Celestial ainda é um ponto de discórdia entre a China e muitos países ocidentais. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, chegou a convocar Pequim para libertar todos os prisioneiros que combateram o que chamou de abuso dos direitos humanos na China. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, por sua vez, disse que Pompeo atacou o sistema político chinês e interferiu nos assuntos internos do país. 30 anos depois do massacre que aconteceu em Tiananmen e numa das poucas vezes que a China falou sobre a tragédia,
O ministro da Defesa do país defendeu a repressão aos protestos de 4 de junho de 1989. Houve uma conclusão para esse incidente. Tratou-se de turbulência política que o governo central precisou acalmar. O governo foi decisivo em parar a turbulência. Essa foi a política correta, afirmou Wei Feng, acrescentando que os últimos 30 anos provaram que a China viveu grandes mudanças e que foi graças à ação do executivo, na altura, que o país conseguiu estabilidade e desenvolvimento. Posição que muitos não partilham. Não estava chovendo, mas muitas pessoas levavam guarda-chuvas, item que se tornou símbolo do movimento pró-democracia que ocupou o centro de Hong Kong em 2014. As cenas de violência também foram parecidas. A polícia usou gás de pimenta, balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Desde que deixou de ser uma colônia britânica e voltou ao controle chinês em 1997, Hong Kong tem um sistema judicial separado e independente. A chefe do governo anunciou que o projeto está suspenso até novo aviso, mas não estabeleceu um prazo para a retomada das discussões. Carrie Lam disse que a lei de extradição é necessária para evitar que criminosos usem Hong Kong como esconderijo. Durante toda a semana, manifestantes foram às ruas para protestar contra o projeto que previa extradições para a China. Ex-colônia britânica, Hong Kong voltou a fazer parte do território chinês nos anos 90, com a condição de que teria um sistema judiciário independente. O governo de Hong Kong pediu este domingo desculpa por ter provocado confrontos e conflitos na sociedade da ilha por causa do trabalho inadequado. Sem referir o controverso projeto de lei de extradição na base dos protestos, o executivo de Carrie Lam diz aceitar as críticas, mas nada mais. Os manifestantes não ficaram satisfeitos. De acordo com os organizadores, mais de 2 milhões de pessoas participam este domingo nos protestos. Bonnie Lung, da Frente Civil de Direitos Humanos, garante que somente quando Carrie Lam retirar o projeto de lei e se admitir, é que o povo de Hong Kong vai parar com os protestos. O protesto deste domingo fica marcado também pelo tributo ao homem que morreu sábado após cair de um edifício onde tinha colocado um cartaz a pedir o cancelamento do projeto de lei e a sublinhar que esta manifestação não era um motim, como a descrevem as autoridades. Aliás, é uma ilha de democracia em meio ao que na prática é uma ditadura. No sábado, a chefe de governo de Hong Kong, Carrie Lam, suspendeu a tramitação do projeto. Mas os manifestantes agora querem mais. Eles exigem o abandono completo do texto e pedem também a renúncia de Lam. Ao contrário da semana passada, as manifestações foram pacíficas. E tem uma imagem maravilhosa que a gente mostrou mais cedo, mas vale a pena mostrar de novo. Essa imagem é um exemplo disso. O vídeo mostra quando os manifestantes, muito rapidamente, de uma forma impressionantemente ordeira, se afastam para que uma ambulância passasse no meio da multidão. A cada vez que eu vejo essa imagem, eu fico mais impressionado, Mauro. Impressionante. Olha como eles abrem o caminho. Olha que a ambulância vai passando, eles vão abrindo aos poucos. A ambulância não precisa nem frear. Não, eles abrem a clareira. Joshua Wong deixou a cadeia um mês após ser preso por ter liderado as manifestações de 2014, quando milhares de pessoas bloquearam as principais ruas de Hong Kong por 79 dias. O movimento, conhecido como Revolta do Guarda-Chuva, lutava pela democracia na região. A China alega que o novo movimento acontece por influência estrangeira e reafirmou o apoio ao governo de Hong Kong. For the extradition bill. Facing mounting protests, Lam has apologized for her handling of the legislation as an indefinitely delayed a vote on the bill, but the bill has not been fully withdrawn. Sunday's protest came days after riot police fired tear gas, rubber bullets, and pepper spray at tens of thousands of demonstrators. The recent protests are the largest Hong Kong has seen since before Britain's handover of Hong Kong and China in 1997. Since then, Hong Kong has operated under a different
different legal and political system as mainland China, a setup known as one country, two systems. Critics of the extradition bill say it would infringe on Hong Kong's independence and the legal and human rights of Hong Kong residents, as well as the people visiting Hong Kong. Meanwhile, one of the most prominent pro-democracy activists in Hong Kong, 22-year-old Joshua Wong, was released after a month behind bars. In 2014, he helped lead the Umbrella Movement, which organized protests in Hong Kong. Wong vowed today to join the protest movement. People will not keep silence under the suppression of President Xi and the Chief Executive Carrie Lam. Carrie Lam must step down. Otherwise, I believe in the next few weeks, before the 22nd anniversary of Hong Kong transfer of sovereignty, more and more Hong Kong people, not only 1 million or 2 million people, will come and join our fight until the day we get back our basic human rights and freedom. We're joined now by two guests. In Hong Kong, Nathan Law is with us, pro-democracy activist who also helped lead the Umbrella Movement. He and Joshua Wong have been nominated for the Nobel Peace Prize for their activism. He was with Joshua just after his... What your demands are and whether you feel they have been met. Well, I think after the 2 million people marching down last Sunday, Carrie Lam indeed issued an apology, but it is definitely not enough. Our demand is very clear and sound. She has to retreat the proposal, she has to investigate the police brutality, and she has to step down. So I think if these demands are not met in the future, then there will be more and more protests and rallies.